primeiro que, assim, eu comecei tocando com 14 anos, bem naquela fase que a gente tá na escola, um começa a tocar violão, um começa a tocar bateria, né? Mas no começo eu falei assim, cara, eu não queria tocar violão, eu queria tocar algo diferente. E aí, pô, vai na casa de um amigo, assiste um vídeo, assiste outro, e eu lembro que eu vi um vídeo do Red Hot Chili Peppers no Woodstock 94. E o que me chamou a atenção foi o Flea. Aí eu perguntei pro esse meu amigo, eu falei, cara, o que esse cara tá tocando? Ah, isso aqui é contrabaixo. Aí eu cheguei em casa e falei assim, eu vou tocar contrabaixo. Todo mundo falou, meu, é contrabaixo? De onde você tirou essa ideia? Eu falei, eu quero tocar contrabaixo. Bom, e aí na primeira aula que eu fiz de contrabaixo, eu sou do interior, né? Então, naquela época, no final da década de 90, a informação chegava mais devagar, né? Mas tinha lá os professores e tinha uma escola da minha cidade que tinha um know-how bom, assim, pra cidade, né? E pra época. E, cara, eu lembro até hoje, assim, quando eu fiz a minha primeira aula, eu falei assim, cara, é isso. Tipo, sabe quando dá um estalo? Você não sabe o porquê, o pra quê, mas parece que, tipo, quando eu botei o baixo no colo, comecei a tocar, eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. E o meu hobby, dos 14 até os 16 anos, era tirar as músicas do Iron Maiden de ouvido. Porque, assim, o Red Hot foi o que me chamou a atenção para o contrabaixo. Mas o que me fez despertar a vontade de aprender o instrumento foi a primeira vez que eu ouvi o Iron Maiden e eu lembro até hoje que foi a música Can I Play With Madness. Eu ouvi no fone, eu jogava basquete também, né? Então eu tenho essa ligação com a música, com o esporte. E eu lembro que a gente estava voltando de um jogo que a gente jogava pelo time da cidade. E, cara, ele falou, meu, ouve isso aqui. E quando eu ouvi, eu falei, meu, que é isso aqui que tá estralando? Tipo, som pesado, né? Ele falou, isso aqui eu baixo. Eu falei, cara, é isso aqui que eu vou aprender, meu. Aí juntou tudo. E aí eu comecei a tirar as músicas do Iron Maiden. Eu lembro que dos 14 até os 15, eu já tinha tirado umas 40 músicas do Iron Maiden de ouvido. Então eu ficava voltando os CDs, eu pegava a minha mesada, comprava uns discos do Iron Maiden, ouvia. Eu falei, vou tirar essa música. Óbvio, nos primeiros 6 meses não saía nada. Até porque não tinha baixo, né? Então eu fui ter baixo depois de uns 8 meses. O que eu fiz? Eu comprei um violão de 50 reais, tirei as 2 primeiras cordas e improvisei um baixo. Só que eu fiz uma burrada, porque eu coloquei corda de aço, daí empenou o violão, ele parecia um birimbau, ele não afinava, cara, e ainda meu ouvido era precário. Bom, depois de uns 8 meses eu ganhei meu primeiro baixo, aí que eu comecei a tirar um pedacinho de uma música, outro pedacinho, meia música. Meu professor sempre falava, meu, tira as músicas inteiras. Até a hora que eu comecei a tirar a música, tipo, eu comecei tirando uma música por semana, depois eu comecei a tirar 3, depois eu comecei, sei lá, nas férias eu tirava o disco inteiro. Eu cheguei a tirar disco inteiro do Iron Maiden sem ter banda. O meu hobby era falar, eu quero tocar isso o mais perfeito que eu conseguir. Óbvio que tinha muito erro, né? Mas muita coisa eu acertava. Mas assim, com 14 eu comecei a estudar. Com 15, eu já falava que eu ia ser músico. E aí rolava aquela coisa, pô, você vai ser músico, velho? Meu, você tá louco, né, cara? Você vai ser músico? Eu falei, vou ser músico, né? Mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque eu não conhecia nenhuma banda brasileira até então que conseguia fazer o que o Iron Maiden fazia. Até o dia que eu me deparei com o Angra. Aí eu falei, pô, esses caras estão fazendo isso no Brasil. Então quer dizer que eu tenho alguma chance. Isso foi muito legal, porque, cara, as minhas referências naquele momento, elas eram Metallica, mais o Iron Maiden que o Metallica, mas Iron Maiden, Metallica. Tava começando a ouvir um pouco do metal melódico, assim, mas muito de leve, né? Mas quando eu ouvi o Angra, eu falei, pô, tem gente no Brasil fazendo isso. Eu falei, existe uma esperança. E aí eu comecei a ir atrás.
E aí eu descobri que existia uma faculdade de música, existia a faculdade de música que eu não sabia. E aí eu comecei a correr atrás. E aí, logo em seguida, eu ouvi o Dream Theater. Aí, eu falei, cara... Aí, nesse momento, assim, eu comecei a ver que eu ia ter que estudar um pouquinho mais para tirar aquelas músicas, porque o que eu já tocava não... E aí eu comecei a me aprofundar no estudo, né? Na época, o que eu tinha de material didático, além das minhas aulas, eram as videoaulas, né? No Brasil estava começando a ter as primeiras videoaulas, né? E eu tinha 2 videoaulas que eu via muito, né? Uma era do meu professor, virou meu professor, o Zuzo Mossauer, que é um baita baixista, um cara de Santos, e a do Luiz Mariucci também. Então eram as 2 videoaulas que eu ficava vendo, e tentava absorver alguma coisa mais contrabaixística, porque o meu professor, na época, eu tive aula com um professor de baixo, depois esse cara foi embora de Rio Claro, e aí eu comecei a ter aula com o irmão dele, que era mais violonista e guitarrista. Então, no interior, naquela época, dificilmente tinha um cara que era só contrabaixista. Era um professor de cordas. Violão, guitarra, baixo. Mas assim, e aí eu comecei a pegar mais essas coisas da técnica do contrabaixo com essas videoaulas. E muito erro, né? Cara, eu lembro uma vez que eu fiquei estudando tanto que eu abri meu pulso. Meu pulso ficou parecendo o pulso do Popeye. Tipo, gigante, assim, de tanto estudar. Bom, mas aí com 16 anos eu falei, não, eu preciso me preparar para entrar na faculdade. Porque daí eu fui ver em qual faculdade que os caras tinham estudado. Aí eu cheguei que o André e o Rafael tinham estudado na Santa Marcelina, que é a faculdade na qual eu ingressei e me formei. E aí eu fui me preparando e todo mundo fala, meu, mas você vai ser músico, velho. Eu falei, cara, tudo bem, velho. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito focado em fazer o meu melhor. Bom, com 17 anos, eu entrei na faculdade de música em São Paulo, na Santa Marcelina. Isso marcou a minha vinda para São Paulo. E aí, foi lá que eu comecei a desenvolver meus primeiros contatos. Junto com isso, eu também fiz conservatório, né? Eu fiz o Souza Lima também. Aí eu fui ter aula com o Zuzo, que era que era o cara que eu tinha visto na videoaula, né? Aí eu fui ter aula com ele. Tive muito tempo de aula com ele. E aí eu fui desenvolvendo a minha carreira até chegar nos dias de hoje, né? As pessoas me conhecem mais pelo meu trabalho com o André.